Boa noite a todos e todas que ainda permanecem no auditório, em especial promotor. Assim, muito importante a sua presença aqui, e eu achei a sua fala muito elucidadora da grande questão que é esse imbróglio de se pensar uma região metropolitana. O funcionamento de uma região metropolitana. Isso porque, se numa cidade é difícil, quando você muda o prefeito, manter as políticas, imagina numa região metropolitana formada com tantos municípios, 34 municípios. Eu já perguntei 2 vezes, vou perguntar a 3ª vez para a consultoria, onde é que tem uma região metropolitana que funciona? No Brasil ou fora do Brasil? Onde essa experiência existe? Porque eu acho que a gente precisa conhecer para a gente não repetir os mesmos erros, A gente não precisa inventar a roda. Então, eu coloco essa pergunta novamente, vamos ver se até o final das reuniões, dessas audiências, eu tenho essa resposta. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Cristina, faço parte do movimento SOS Vargem das Flores, sou de Contagem, estou acompanhando todas as audiências, primeiro porque a gente precisa saber quais são os problemas das outras cidades, porque nós vamos ter que conversar. Até agora, o PDDI, ou essa governança, ela estava nas mãos dos prefeitos, dos técnicos do Estado, e nós, enquanto sociedade civil, precisamos também incorporar esse debate. Nós não podemos participar apenas nesse momento da audiência, porque a gente não sabe como que isso vai ser executado, os prazos que serão dados, o orçamento. Então, a fala do promotor hoje falando de um orçamento metropolitano, para mim foi a fala da noite, viu? Eu acho que dessa audiência, porque cada audiência a gente tem um ponto forte, Pensar um orçamento metropolitano é vital, porque, por exemplo, a questão do saneamento. Nós não vamos resolver o problema do saneamento com cada município fazendo tentando resolver o seu próprio, porque o córrego ou o rio que passa numa cidade, ele vem trazendo. Então, o primeiro lá onde nasce tem que limpar, o segundo limpar, o terceiro limpar e assim por diante. Então, tem que ter um orçamento metropolitano para dar conta, de despoluir os nossos rios e fazer o tratamento de esgoto, que é direito, de todo ser humano. Mas eu vou me ater aqui à questão do Rodoanel. Eu acho que foi muito forte o debate aqui do Rodoanel hoje, e eu já disse diversas vezes para a consultoria que essa questão do Rodoanel é um grande conflito que tem na região metropolitana. É um grande conflito. Lá em Contagem é quase uma guerra, porque lá nós temos um impacto sobre uma represa que abastece não só a nossa cidade, mas também parte da região metropolitana. Nós não abrimos mão dessa represa. Vargem das Flores. A represa de Vargem das Flores, exatamente. E o Rodoanel, ele é uma estrada, e nós sabemos que toda estrada induz ocupação. Então, a estrada traz indústria. Essa é a promessa que os prefeitos acreditam. A estrada vai trazer indústria, vai trazer galpão de logística, que é o que a gente mais vê crescer na região metropolitana, e isso vai trazer emprego. Gente, pode até trazer alguns empregos, mas traz gente também. A ocupação de pessoas, também acontece de forma ordenada e de forma desordenada. E quando você acelera a ocupação de uma região, você está ampliando a demanda de serviços. Então, vai ter mais gente para ter saúde, para ter educação, para ter lazer, para ter o tratamento de esgoto, para ter acesso à água. Então, isso é uma falácia que os prefeitos precisam se libertar delas. E o problema não arrebenta com o primeiro prefeito que autorizou determinado loteamento ou determinado empreendimento. Ele vem a médio prazo. Então, às vezes, o prefeito daqui 5 mandatos ou 4 mandatos, aí ninguém mais vai lembrar daquele prefeito que deu autorização. Nós temos o quê? Quase
quase 70 anos depois, né, porque a opção da rodovia foi no governo JK, nós estamos vivendo as consequências 70 anos depois. Mas foi uma decisão lá atrás que foi tomada. E hoje nós estamos vivendo essas consequências, que é o caos do transporte metropolitano. Então, Charson, nós estamos com um problema. Porque é o seguinte, o rodoanel proposto nesse PDDI que nós estamos atualizando era uma estrada que ligava as cidades metropolitanas. Ele não era uma via de passagem para resolver o problema do trânsito nacional de cargas. Ele estava pensado para unir, integrar as cidades da região metropolitana. Então ele deveria ter também transporte coletivo. Essa proposta atual não tem transporte coletivo. Essa proposta atual só beneficia a carga. Não é possível a gente investir 5 bilhões numa obra que não considera a mobilidade das pessoas. Então, nesse PDDI, como é que vai ficar a situação do rodoanel? Porque nós não concordamos que tenha uma obra de mobilidade que não leve em consideração as pessoas. É por isso que nós estamos apresentando uma alternativa. Nós já falamos que é possível resolver o problema ou amenizar o problema da mobilidade das pessoas, porque a gente tem que pensar nas pessoas. Não dá para você privilegiar apenas, o transporte de carga que passa no nosso estado. Com a proposta atual, com o pedágio, o pedágio mais caro, é 35 centavos por eixo e por quilômetro. Então é 70 centavos cada quilômetro. Isso é muito caro. Ninguém vai andar no rodoanel, gente. Nós não vamos utilizar o rodoanel. Qualquer um que quiser utilizar vai ter que pagar. Então, eu acho que a gente tem um problema grave, porque se nós estamos atualizando o atual PDDI, nós não queremos que tenha rodoanel, porque não cabe mais, essa obra não cabe mais. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, aliás, esse rodoanel a gente escuta falar dele, tem 30, 40 anos. Não havia tanta gente no caminho, não havia insegurança hídrica, não havia crise climática. Nós temos que pensar nisso. Para você fazer uma obra em qualquer parte do planeta hoje, você tem que saber que o planeta está em crise climática. E você pode fazer uma obra que piora a situação. Ou você faz obras que melhoram a situação do povo. Esse rodoanel não pode entrar nesse PDDI. Nós temos que rever o projeto de mobilidade para a região metropolitana. Nós temos que discutir isso novamente, porque esse projeto é isso, vai ser essa guerra, vai ser uma guerra eterna e vai ficar igual São Paulo, 20 anos fazendo, depois no licenciamento ambiental não se consegue resolver também. Então nós temos que ter maturidade e fazer esse debate de qual é a saída para a mobilidade de carga, que a gente acha que isso é importante sim, ninguém nunca desconsiderou a importância, mas não destruindo, rasgando a região metropolitana, destruindo comunidades quilombolas, acabando com a agricultura familiar e principalmente acabando com as nossas áreas. A esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta.